do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas vozes enchiam a terra. Aleluia. Os santos cantavam um cântico novo diante do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas vozes enchiam a terra. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel em seu Criador. Rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. Os santos cantavam um cântico novo diante do trono de Deus e do Cordeiro, e as suas vozes enchiam a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende Oremos. Senhor nosso Deus, fonte de todos os dons espirituais, que reunistes no jovem São Luís Gonzaga a prática da penitência e uma admirável pureza de vida, concedei-nos por seus méritos intercessão,
que o imitemos na penitência, já que não o imitamos na inocência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te indicar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. Abençoarei a quem te abençoar, amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Por ti serão abençoadas todas as nações da terra. Abraão partiu como o Senhor lhe tinha ordenado e levou consigo Lote. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou consigo Sarai, sua esposa, seu sobrinho Lote, todos os bens que possuía e os servos que reunira em Harã, e partiram em direção à terra de Canaã. Abraão atravessou o país até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. Os cananeus viviam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe: darei esta terra à tua descendência. E Abraão ergueu ali um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Subindo dali até ao monte situado ao oriente de Betel, armou lá uma tenda entre Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ergueu um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois foi prosseguindo de acampamento em acampamento até chegar ao Neguebe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua justos, aclamai o Senhor. Os corações retos devem louvá-lo. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Do céu o Senhor contempla e observa todos os homens. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Os olhos
olhos do Senhor estão voltados para os que o temem, para os que esperam na sua bondade, para libertar da morte as suas almas e os alimentar no tempo da fome. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. A nossa alma espera o Senhor, Ele é o nosso amparo e protetor. Venha sobre nós a vossa bondade, porque em vós esperamos, Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Aleluia, 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 A palavra de Deus é viva e eficaz. Conhece os pensamentos e intenções de coração. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados. Segundo o julgamento que fizerdes, sereis julgados. Segundo a medida com que medirdes, vos será medido. Porque olhas o argueiro que o teu irmão tem na vista e não reparas na trave que está na tua? Como poderás dizer a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro que tens na vista, enquanto a trave está na tua? Hipócrita, tira primeiro a trave da tua vista, e então verás bem para tirar o argueiro da vista do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Caríssimos irmãos, o Senhor Jesus hoje diz-nos para não julgarmos os outros, porque o importante é a nossa própria conversão. O importante é que cada um de nós procure sempre aproximar-se do caminho de Deus, da vontade de Deus, mudar o seu comportamento, a sua vida, para que esse exemplo possa depois levar os outros também a poderem encontrar razões para se converterem. Não forçados por nós, mas motivados pelo exemplo de Cristo, porque isso é que é o mais importante. Perceber que toda a salvação vem de Cristo. E, em primeiro lugar, somos nós, cada um de nós, que temos de procurar converter-nos e não julgarmos os outros. É muito fácil julgar os outros. É muito fácil estar constantemente a apontar os erros dos outros. Porquê? Porque todos nós erramos. Portanto, é fácil encontrar sempre nas outras pessoas razão para as condenar, razão para as julgar. Mas o importante é que, se estamos constantemente a julgar os outros, estamos constantemente a humilhá-los, a desvalorizá-los, a esmagá-los. E estamos automaticamente também a colocarmos a nós próprios num pedestal, porque nós somos melhores que os outros, nós somos mais perfeitos que os outros, somos mais santos que os outros. É isso que Jesus Cristo quer dizer. Olhamos para o orgueiro do outro e esquecemos de ver aquilo que está em mal em nós. Porque isso é que custa. Custa tomar consciência dos nossos pecados e custa, sobretudo, procurar mudarmos a nossa vida. Porque acabamos, muitas vezes, por cair no mesmo. E cansa-nos estar sempre a tentar mudar os nossos defeitos, os nossos pecados. E parece-nos que não conseguimos, porque parece que estamos sempre na mesma. Então, o mais fácil para desviar, desviar o olhar é olhar para os outros. Mas concentremos em nós, na forma como vivemos o Evangelho de Jesus Cristo, como nós próprios nos colocamos diante de Deus, a atitude com que fazemos as coisas, no coração que colocamos nas nossas atividades no dia-a-dia, da responsabilidade com que cumprimos os nossos deveres, sem nos importarmos se o outro os cumpre ou não, se o outro faz melhor ou pior que nós, não importa. Nós fazemos o melhor que pudermos, para que depois esse possa ser o nosso exemplo. E para que, quando nos perguntarem porquê é que fazes isso, nós possamos dizer: porque sou cristão, porque acredito em Cristo Salvador e porque sei que Deus me ama e quer o melhor para mim e quer o melhor para todos. E assim acolhemos as pessoas. E é preciso também percebermos uma coisa que é clara na mente de Deus: distinguir fundamentalmente, essencialmente, entre o pecador e o pecado. Porque nós, quando julgamos os outros, não julgamos o pecado, julgamos o pecador. Enquanto que, se formos claros connosco próprios, estamos a julgar o pecado. O pecado que existe em nós e existe nos outros, da fidelidade e da verdade. Mas é assim, eu não posso dizer ao meu filho que tem que dizer sempre a verdade, quando ele na escola inventa histórias e etc. E não posso dizer que diz sempre tem de dizer sempre a verdade, e depois, se alguém liga lá para casa ou se alguém aparece à porta, eu digo: olha, diz que o pai não está. Temos de ser coerentes.
Nós não podemos anunciar uma coisa e depois fazer outra, arranjando as desculpas e as razões mais certas e mais retas e mais verdadeiras. Não podemos ser hipócritas, que é uma palavra que Jesus Cristo usa. Nós não podemos anunciar um conjunto de regras para que os outros façam. Porque eu já estou dentro do grupo e, portanto, sei como é. É fácil isto. Devemos ter esta atitude de Abraão. Escutar o chamamento de Deus e ir mundo fora sem nos preocuparmos com aquilo que nos rodeia. Deus chama-nos a sermos santos. Ponto final. Chama cada um de nós a sermos santos. E claro que a nossa vida de santidade toca o mundo, é verdade. Transforma o mundo. Cristo era só um, e agora somos milhões de discípulos de Cristo. E podemos ser mais se procurarmos, sobretudo, viver a fé de maneira coerente. Não vamos começar com guerras santas. Não vamos dizer a ninguém ou te convertes ou morres. Vamos viver a nossa fé, esperando que o exemplo depois mude as pessoas. Demora mais tempo? Demora. É mais complicado? É. Mas Deus quis ser complicado. Porque se Deus quisesse simplificar as coisas, bastava remover de nós o livre-arbítrio, tirar-nos a liberdade e obrigar-nos, programar-nos a fazermos sempre o bem. Pronto, e aí já não escolhíamos, já não precisávamos de escolher, porque estávamos programados para fazer sempre o bem. E se calhar era mais fácil, mas então deixávamos de ser filhos de Deus, deixávamos de ser sua imagem e semelhança. E isto é muito importante, porque cada decisão que nós fazemos, por mais pequena que seja, contribui para a nossa santidade, ou seja, contribui para o nosso caminho, se for uma decisão que leva à santificação, ou seja, uma decisão, uma escolha de bondade, de amor, de misericórdia, seguindo as bem-aventuranças, obedecendo aos mandamentos, escutando a voz de Deus. E é por isso que nos reunimos aqui na Eucaristia, para escutar a voz de Deus e para nos alimentarmos de Cristo, para que Ele possa depois ajudar-nos com a sua graça a escolher da melhor maneira, para que Ele nos ajude a saber, perceber o que é bom e o que é mau e nos dê a coragem de escolher o que é bom. Isso é que é o importante. A nossa conversão. Imaginem, se fossem o único cristão no mundo, como é que fariam? Continuaríamos a viver segundo o Evangelho e continuaríamos a dar testemunho e a dar a vida pelo Evangelho. É isto que Jesus Cristo nos diz, para darmos a vida pelos irmãos e não matarmos os irmãos para que nós vivamos, mas dar a vida, sempre e em todo o lugar. Irmãos e irmãs, não devemos julgar, mas perdoar. Julgar só a Deus pertence. Peçamos então com humildade, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros do sacramento da penitência, para que, ao ouvirem os fiéis arrependidos,
não os condenem, mas lhes conceda o perdão, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que imigram das suas terras como Abraão, para que encontrem nos países de acolhimento trabalho, vida digna e amor fraterno, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelas famílias que se ajudam mutuamente, sobretudo nas horas más da vida, para que cresçam na amizade e na concórdia, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que têm vergonha de confessar-se, para que encontrem ministros que os acolham e ajudem a superar a dificuldade, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que, antes de tirar o argueiro dos olhos dos outros, tiremos a trave que temos nos nossos, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que, no nosso país e pelo mundo fora, sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, Pai de bondade e de perdão, dai-nos um espírito reto e esclarecido, para que saibamos viver a vossa lei. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a exemplo de São Luís Gonzaga, nos sentemos à vossa mesa sempre revestidos da veste nupcial, para que na participação destes santos mistérios nos tornemos ricos da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Ao recordar os santos que por amor do reino dos céus se consagraram a Cristo, vosso Filho, celebramos a vossa admirável providência. Neles restituís ao homem a santidade original e nos fazeis saborear na terra os dons que reservais para a vida futura. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja
dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e São Jacinta Marto, e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, quando esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Este o meu mandamento: amai-vos como eu vos amei. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Não julgueis e não sereis julgados. Perdoai e sereis perdoados. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Se vos amardes uns aos outros,
Nós somos o povo do Senhor, é Ele nosso alimento. Aclamai o Senhor, terra inteira, servi o Senhor com alegria, vinde a Ele com cânticos de júbilo. Nós somos o povo do Senhor, é Ele nosso alimento. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão dos anjos, fazei que vos sirvamos com uma vida digna. E a exemplo de São Luís Gonzaga, vivamos sempre em ação de graças. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Passo agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E ao terminarmos esta Eucaristia, levamos Cristo em nós, para que na nossa peregrinação Ele seja a fonte da nossa conversão pessoal. Recorde que a saída é feita pelas portas laterais. Um santo dia para todos vós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.